Olá! Ao longo dos anos, a indústria da moda se tornou um setor que abrange os campos social, ambiental e econômico da sociedade civil. Assim como a vida na era contemporânea é rodeada pela tecnologia e a produção constante, a moda é dinâmica e se transforma muito rapidamente, afetando a maneira como nós consumimos a informação. Uma pesquisa realizada pela Microsoft mostra que o tempo de atenção dos indivíduos desde os anos 2000 caiu de 12 para 8 segundos, ou seja, os veículos de comunicação tradicionais não prendem a atenção do público como antes, o que mostra uma necessidade de renovação nessas plataformas, em especial na cobertura do jornalismo de moda, que constantemente agrega pautas relevantes aos canais digitais. Pensando em uma forma de atualizar o público de maneira rápida e fácil sobre as últimas notícias do mercado, a jornalista Luísa Brilhante criou, como seu trabalho de conclusão de curso, feito na Universidade Presbiteriana Mackenzie, a newsletter e plataforma digital Fast About Fashion, sobre um olhar responsável na cobertura concisa e atual do jornalismo de moda. Os efeitos da internet na era digital, na cobertura do jornalismo de moda, é o tema do MAC Entrevista de hoje, e Luísa Brilhante é a nossa convidada. Eu sou a Beatriz Ferro e o MAC Entrevista está começando. Bem-vinda, Luísa. É um prazer estar aqui com você hoje. O prazer é 100% meu. Muito obrigada por considerar meu TCC, por ter ido atrás dele. Amei. Claro, quero te agradecer pela sua disponibilidade e por estar aqui com a gente hoje. E para começar a nossa conversa, eu queria te perguntar como e quando surgiu o seu interesse pela moda, que posteriormente se tornou aí, né, algo que você trabalha, que você é tão apaixonado, que é o jornalismo de moda. É engraçado, tá? Porque até o meu ensino médio, eu não pensava em moda como uma profissão. Eu nunca tinha parado para pensar em fazer isso como profissão. Eu queria ser ou nutricionista ou psicóloga. E foi assistindo um filme, eu não vou lembrar o nome do filme, que eu vi a menina, ela trabalhava numa redação, eu falei, gente, mas é verdade, isso pode ser uma profissão. E aí eu comecei a me interessar mais por jornalismo de moda. Eu sempre vi a moda como algo que eu gostava, meu hobby, assim, eu sempre achei legal, mas eu nunca tinha pensado como profissão. E foi através de um filme, quando estava no 3º ano do ensino médio, que eu falei, gente, eu quero fazer isso. Engraçado, né? Interessante, claro. Você nunca imaginou que isso poderia acontecer. Jamais. Mas então, Luísa, após a criação dos produtos, né, do seu TCC, do Fast About Fashion, você sentiu que a forma como você consumia os conteúdos nas redes sociais mudou de alguma forma? Tanto nos conteúdos realmente que você consumia, quanto na maneira que você via essas plataformas em geral? Elas passaram a ser trabalho depois da FAF. Eu vou chamar de FAF para facilitar claro. pra gente, tá? Mas agora, sempre que eu vou entrar no Instagram, seja por lazer, uma hora ou outra a gente se depara com alguma coisa e fala, meu Deus, preciso mandar pras meninas. Meu Deus, isso é muito interessante. Ou se não, olha a notícia que aconteceu, preciso anotar para escrever sobre isso domingo, porque é o dia que a gente escreve a news. Então, todas as horas que a gente usa as redes sociais agora, seja qualquer uma delas, não sei se a gente pode falar o nome delas aqui, virou trabalho. E virou entender como os algoritmos funcionam. Então, às vezes, eu uso meu Instagram, eu posto alguma foto, não para postar, mas para entender, gente, qual que dá mais engajamento, a minha cara ou esse texto? Para entender como fazer o engajamento subir. Então, sim, mudou muito. Com certeza. E a internet em si foi capaz de transformar, né, a cobertura do jornalismo de moda nesse sentido. Desde a criação dos blogs ali no início dos anos 90 até agora, a gente pode chamar, a gente pode falar os nomes. Pode falar os nomes, tá? As plataformas digitais no Instagram, realmente. Então, quando você acredita que foi realmente esse que partiu da transformação, que isso aconteceu? A transformação aconteceu quando a gente começou a migrar para a internet, porque antes a gente tem que pensar que existiam os meios de comunicação de moda, eram as revistas. Então, elas comandavam tudo. Elas estavam nos desfiles, elas estavam vendo o que estava acontecendo de novidade. Então, chegavam os filtros das revistas até a gente. A internet, ela veio para democratizar essa informação. Então, não só as pessoas que trabalham nas revistas vão ter acesso, mas agora todo mundo consegue falar. Eu acho que essa é a maior diferença que a internet trouxe para a cobertura de jornalismo. Além, é claro, da rapidez, porque antes a gente tinha as edições mensais. E mensalmente muita coisa aconteceu, né? Agora, como a gente tem pautas diárias e mais de uma vez por dia as pessoas estão aparecendo para falar, a gente consegue, além de trazer mais vozes, mais pluralidade,
a gente consegue trazer de maneira mais rápida. Então, eu acho que essas são as principais diferenças e foi aí que começou a mudar tudo, quando a gente começou a ter esse acesso mais democrático à internet. O dinamismo e realmente essa plataforma de dar voz a novas pessoas, né, com certeza deu essa mudança completa no que era realmente antes nas revistas tradicionais e apenas os grandes nomes, né, as grandes redações, nunca eram projetos independentes, coisas do tipo. Ah, com certeza, a gente estava sempre à mercê do que as revistas iam dizer. E como a gente não conseguia chegar a essas informações de maneira mais direta, a gente sofria, né, esse filtro delas e meio que era guiado a pensar de acordo com como as revistas queriam que a gente pensasse. Como você também acaba citando no seu projeto, Luísa, as newsletters ainda não são tão exploradas no nicho da moda em si, né? Acho que a gente acaba recebendo bastante de hard news, notícias rápidas nesse sentido, que muitos jornais acabaram se adaptando, né, a esse formato, mas ainda na moda não é algo que é tão explorado. Você acredita que isso é ainda um mercado em crescimento, uma plataforma que vai ainda se expandir? Eu acredito muito na newsletter, porque a gente percebe que o ser humano que gosta de moda, ele tem essa necessidade por revista. Tanto que as revistas que falaram que iam parar, elas estão voltando. Outras marcas, por exemplo, elas criaram as revistas delas, que, mesmo que virtuais, é uma revista num formato de revista. Então, as pessoas, elas gostam de se informar dessa maneira. O que eu acho das newsletters é que, além de você atingir um número muito maior de pessoas por ser 100% online, traz também a questão da sustentabilidade, né? Porque é algo 100% digital, você não precisa imprimir nada. E o e-mail é algo que está 100% presente no nosso dia a dia. Então, eu realmente acho que elas têm muito chão para crescer ainda. Tanto que, antes da FAF, não existia outro veículo de comunicação de moda que fizesse news. Eles não se inspiraram na FAF, mas eles também estavam percebendo essa mudança e agora mais de um veículo tem também o seu canal de newsletter. Então, eu entendo que a news ela ainda vai crescer e ela é um canal muito bom de crescer porque você não compete com o algoritmo de nada. Você só precisa mandar e a pessoa precisa estar disposta para abrir. Nesse sentido, você também imagina que as revistas impressas estão perdendo o seu valor ou ainda tem um público que vai consumir ainda, sabe, não se desprende dessa praticidade, né? Porque muitas vezes você tem uma assinatura, um processo mais lento, né, de receber esse material, pela questão da periodicidade, né? Então, você acredita que ainda vai ter um público que vai consumir esse tipo de conteúdo ou o fluxo é que todos caminhem para essa transformação? Eu acho impossível o físico morrer. Primeiro porque, por mais que a gente fale sobre sustentabilidade, por mais que a gente fale sobre rapidez, o palpável é muito mais agradável. E como moda, as revistas elas trazem todo esse olhar de arte, todo esse... É uma super produção para uma revista acontecer. Então elas viram, de fato, objetos colecionáveis. O que eu acho que é o caminho é o que várias revistas estão fazendo, a Elle já fez, a Glamour está fazendo agora, de diminuir o número de edições. Porque também não faz sentido, porque as pessoas vão ter acesso às informações. Só que elas querem trazer esse lado colecionável das revistas. Então eu não acho que vai morrer, eu só acho que a gente está mudando a forma como a gente consome porque elas não são necessárias, mas elas agregam. Luísa, e durante esse processo do seu TCC, a gente percebeu que outras pessoas foram agregadas à equipe, né? Então, eu queria saber como é que funciona essa dinâmica de trabalho, divisão de funções, como é que funciona para vocês? Você sabe, nós somos melhores amigas, né? Então, essa divisão de trabalho, ela é baseada no que a gente gosta, porque, enfim, a gente foi fazendo isso acontecer aos poucos. Eu chamei as meninas num dia que eu percebi que eu não ia dar conta de fazer a FAF sozinha, e eu falei, gente, eu não tenho dinheiro para pagar ninguém, mas vocês vão pela vontade? Todas falaram que sim. Então a gente vai dividindo da forma que a gente gosta mais. A Brenda, ela é responsável pelo design, então tudo de layout, de imagem, fica sob responsabilidade da Brenda. E eu, a Gi e a Ju, nós somos jornalistas. Então a gente divide as pautas. E a gente divide com base no que a gente gosta mais. Então a Giovana, ela é 100% a pessoa de social, então ela fica na parte de social. A Juju ama beauty, então ela vai ficar na parte de beleza. Eu gosto da parte de moda e da parte empresarial, então sou eu que toco mais essa parte. Mas todo mundo dá pitaco em tudo, sabe? Isso que eu acho mais interessante. A gente tem uma reunião toda terça, por exemplo, que todo mundo discute pauta, até a Brenda, que não tem nada a ver com a pauta, ela tá lá dando pitaco dela. Porque a FAF, ela é meio que a cara de nós quatro, sabe? E aí, essa divisão de funções é basicamente assim. Acredito que funciona bem você trabalhar com um assunto que você já tem uma afinidade maior. Acho que isso traz uma personalidade para o conteúdo em si, quando você já tem uma proximidade com aquilo, né?
Não, com certeza. E você fica com o radar ligado para esse assunto 24 horas por dia. Porque, por exemplo, eu gosto de moda, meu Instagram ele só mostra moda. Então, algo acontece, eu já sei que eu vou falar sobre isso. Eu fiquei sabendo na hora. A Júlia, se acontece uma coisa de beleza na Suécia, a Júlia tá sabendo. Então, assim, a afinidade com o assunto eu acho muito importante, não só pra gente também estar ligada, mas pra gente ter prazer em fazer o que a gente tá fazendo. Você acabou comentando um pouquinho antes da nossa gravação essa questão das parcerias, né? Vocês, né, como equipe, enxergam isso como projetos futuramente? Algo que vocês já fizeram, né, algumas vezes com pequenas empresas, mas algo para realmente crescer no FAF? Com certeza. As parcerias, atualmente, elas são a forma de rentabilidade da FAF. Então, assim como as blogueiras, elas têm essa forma de rentabilidade, a gente acredita que a FAF possa ter também, porque a gente traz essa criação de conteúdo além das notícias. E a gente enxerga muitas parcerias como um caminho legal de seguir para mostrar novas empresas, novos projetos também. A gente tá com mais 2 vindo aí, tipo, super legais. Então, sim, a gente acredita nas parcerias, a gente acha que elas fazem sentido para a FAF agora e a gente está indo atrás de novas. Ainda mais trazendo visibilidade para vocês, né? Trazendo visibilidade para tudo que vocês produzem. É uma relação de mais normalmente, né? Porque se você faz parceria com alguém que tem um público parecido com o seu, você traz público para os 2 lados. Então a gente acredita muito nessa relação. Nesse sentido, Luísa, queria falar um pouquinho agora da linguagem do FAF. Como é que foi esse processo de escolha disso? Porque é algo que é para um público, né, muito específico, um público jovem adulto nesse sentido, e também bem descontraído, né? Como é que foi esse processo da escolha da linguagem, tanto estética quanto textual? Para a linguagem, Bia, a gente queria trazer algo que refletisse muito sobre como a gente fala. Então, assim, para eu sentar e fazer uma legenda no Instagram, eu não quero ter que pensar como a FAF falaria. A FAF é a gente. Então, ela basicamente reflete o que a gente é. Mas por que a gente quis refletir a gente, né? Também não foi, vamos fazer. Não, porque a gente percebeu que o que falta, às vezes, para falar de moda é essa proximidade. É não se colocar num degrau acima para falar. É, tipo, se colocar igual as pessoas que estão lendo, para todo mundo querer entender o que você está falando. É usar a linguagem que todo mundo usa para poder as pessoas quererem entender o que está acontecendo. Afinal, a moda é tão relevante para a sociedade, para a economia, para o meio ambiente. Por que a gente não vai trazer isso de maneira prática para todo mundo ter no dia a dia, sabe? Então, as letras minúsculas, por exemplo, a gente não usa letra maiúscula. Elas foram pensadas para trazer essa proximidade, igual a gente conversa no WhatsApp. A gente não coloca acentuação perfeita, letra maiúscula. A gente faz isso de propósito. E o layout, por exemplo, foi pensado para ser clean, fácil. Você chegou, leu o que queria, não é aquela coisa super poluída, que seu olho fica em dúvida de onde olhar. A Brenda pensou super nisso, o nome é Fast About Fashion, a gente tem que ser fast, a gente precisa fazer com que a pessoa entenda o recado ali de primeira. Então, assim, tudo foi pensado para ser rápido e muito íntimo com as pessoas que estão lendo a FAF. Pegando um pouquinho que você falou sobre o impacto da moda, né, na sociedade, eu queria saber, para a gente fechar esse bloco, o que você enxerga a moda hoje inserida no debate político? A moda é política, né? Assim, a gente pode pensar desde o movimento das sufragistas, em 1910, quando elas começaram a usar terninho porque era proibido usar terninho. Ou quando, na Idade Média, tinham leis para as pessoas comuns não poderem se vestir num nível maior do que o nível delas. Ou quando alguém vai para o Globo de Ouro vestido de preto, lembra, por causa daquele movimento Time's Up. Isso é política. A moda ela é usada para representar discurso, para representar política, para representar propaganda, etnia, sexualidade. A moda ela é usada para discutir alguma coisa. Então, sim, a moda ela é política só por ser. Porque ela é um discurso. Você escolher como você se veste é um discurso. Então, para mim, ela faz parte 100%. Luísa, te agradeço. A gente vai fazer um pequeno intervalo e já voltamos. O MAC Entrevista volta já.
Mac Entrevista está de volta. Hoje estamos aqui com a jornalista Luísa Brilhante, idealizadora do projeto Fast About Fashion, trabalho de conclusão de curso feito na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Luísa, então voltamos pegando um pouquinho sobre o assunto que a gente parou no último bloco, sobre a moda aliada à sustentabilidade. É um tópico que foi muito bem explorado na sua pesquisa, né? Eu queria saber o que você acha realmente do impacto da moda no meio ambiente nessa questão, porque muitas das grandes empresas, né, dos grandes conglomerados de modas da indústria realmente acabam se apegando a esses ideais sustentáveis para vender realmente o produto, sabe? Com o intuito não realmente do impacto em si no meio ambiente, mas esse intuito do foco no capital. Você acredita que isso acontece com muita frequência hoje? Bia, sobre esse assunto, eu entrevistei para o TCC uma pessoa, Ana Luísa Fernandes. Ela é fundadora da Aluf, não sei se você conhece. Conheço. E ela me falou uma coisa que eu acho que eu nunca vou esquecer. Que eu fui perguntar exatamente isso para ela, sobre sustentabilidade, sobre esses meios que às vezes uma marca X produz em larga escala, vai lá, produz um jeans sustentável e fala, somos sustentáveis, certo? Exatamente. E eu fui perguntar isso pra ela falou, Lu, para pensar. Quando você tem uma marca gigantesca e você produz um jeans sustentável, quantos metros de tecido sustentáveis eles vão usar para produzir um jeans? Às vezes um jeans da marca dessa pessoa, desse conglomerado, é mais do que a produção de muita marca pequena aí. Então é um impacto muito grande. Por mais que seja pelo capitalismo, por falar que está sendo sustentável. Mas o que ela falou que é muito legal a gente pensar pelo outro lado eles estão fazendo mostrando a necessidade de trazer algo sustentável, então a sustentabilidade vai entrar no discurso das pessoas. Elas já estão transformando isso. Então, por mais que pareça mais uma questão de capitalismo, mais uma forma de vender, a gente também pode pensar pelo lado positivo, sabe? Do tipo, elas estão falando sobre isso, esse discurso vai começar a ser mais frequente. E tendo esse discurso mais frequente, é muito interessante para as outras marcas que são guiadas pelos grandes conglomerados a se verem na obrigação também de fazerem algo mais sustentável. Porque se a gente for produzir uma cadeia inteira sustentável, o preço das coisas vai lá para cima. E aí como fica a democratização da moda? Que a gente também fala muito. Então a gente tem que pensar também por esses dois lados. Pode ser interesse, mas legal que esse interesse está trazendo essa pauta. Colocando isso no debate, Isso no debate, a necessidade de fazer algo sustentável, sabe? Nesse sentido, você acredita realmente que uma mudança realmente na forma como a gente consome esse tipo de produto deve partir dos consumidores, uma mudança de pensamento, de comportamento da forma que a gente consome os produtos hoje em dia, ou realmente da indústria para realmente levar esse discurso à frente? Eu acho que a gente não pode culpar a indústria acima de tudo. Então, assim, se vai ter gente comprando, a indústria quer dinheiro. Ela vai estar produzindo. Se a gente muda a forma como a gente consome, ela é afetada também. Então, assim, óbvio que a indústria tem o seu papel de ter mais cuidado, porque a indústria da moda é a que mais produz lixo, né? Então, assim, ela tem o seu papel. Mas nós, como consumidores, a gente guia muito a produção deles. Então, a gente tem o papel também de entender uma forma mais consciente de se consumir. A gente precisa ter essa consciência para cobrar deles também. Porque, afinal, hoje em dia, a internet faz com que a gente cobre das marcas, né? Tipo, muitas mudanças acontecem por boicotes na internet, a gente sabe disso. Então, parte muito, para mim, dos consumidores também. Entendi. Você acredita que então seja uma via de mão dupla, né? Com certeza. Algo que pode ser visto com uma grande, larga escala de pessoas e tanto partindo da própria indústria. Com certeza. Tem que ser. Nesse sentido, Luísa, você acredita que existe realmente um consumo ético e consciente, o consumo ético da moda em si dentro do capitalismo, mesmo nesse sentido de a produção em larga escala, a produção que se baseia nessa demanda, né, da população? Você acredita que isso pode ser uma realidade? Eu acho difícil falar sobre consumo consciente e ético em uma cadeia de produção que, por exemplo, eu amo uma marca X. Ela só contrata mulheres, ela fala que paga bem todos os trabalhadores, e é verdade, ok. Só que essa marca X, pequena, local para acontecer, precisa buscar um fornecedor em algum lugar e a gente não precisa ir muito longe, tá? Aqui em São Paulo a gente tem vários. Esse fornecedor, ele usa trabalhadores ali trabalhando 15 horas por dia, recebendo R$10 por dia.
trabalho análogo à escravidão. É consciente? Não é, mas a minha escolha de consumir na marca X foi consciente, porque, pelo que eu sei, ela trabalha com essas noções éticas, com os trabalhadores, com os produtos delas. Mas eu acho que o capitalismo tem uma cadeia tão grande e que a gente não conhece, que eu acho difícil da gente falar que é um consumo consciente. Eu posso fazer escolhas conscientes dentro da minha consciência, mas eu acho que é muito mais profundo para a gente falar que esse é um consumo ético e consciente. A vertente realmente do slow fashion, dos pequenos produtores, está surgindo com um crescimento muito grande, né, nesses últimos anos. Você acha que isso pode ser uma solução para essa problemática? Eu acho difícil a gente falar como o slow fashion como uma solução, porque o slow fashion ele não é democrático. Você fazer uma moda manual, ela é muito mais cara, muito mais demorada, ela não vai atender todo mundo. Então, eu acho que por mais bonito que seja, e se você tem a condição de consumir o slow fashion, consuma, mas a gente não pode trazer ela como uma solução, sendo que ela não vai conseguir abarcar nem 50% das pessoas. Então, assim, brechó eu acho uma solução incrível, porque ela é upcycling, aquela peça já está existindo, ela já está ali. Tipo, vamos renovar a vida dela, vamos trazer novos consumidores para essa peça. Agora, o slow fashion, ele também está criando mais. Tipo, além dele estar criando mais, ele cria para pouquíssimas pessoas. Então, ele é legal, ele é muito bonito, mas ele não é a solução. E não é acessível, né? Não é, na minha opinião, né? Claro. Claramente, a gente pode incluir a moda em tantos tópicos, né, de relevância realmente. Então, eu queria saber como o jornalismo pode trazer isso para os meios de comunicação de forma responsável, esses tópicos de tanta importância. Sabe o que eu estava pensando agora, enquanto você falava? A relevância. A gente aprende no jornalismo, no primeiro semestre, se não me engano, os critérios de noticiabilidade, certo? Sim. E entre eles tem vários critérios para fazer com que uma notícia seja, de fato, noticiada. E se o jornalismo de moda trouxesse esses critérios para escolher as pautas, ou pelo menos trazer prioridade para as pautas, ele já seria mais responsável. Então, eu acredito, por exemplo, se você tem duas pautas diferentes para dar como capa. Uma delas é Luísa Sonza veste vestido de 3 milhões de reais em festa. A outra é uma marca de São Paulo está desenvolvendo um couro a partir de abacaxi. Qual que eles vão dar? Eles vão dar Luísa Sonza, porque vende. Mas seguindo os critérios de noticiabilidade, em São Paulo, gente, proximidade, sabe? Assim, são coisas que a gente precisa trazer e que o jornalismo já ensinou pra gente há muito tempo atrás, e que elas são as notícias, elas são as pautas que trariam a responsabilidade para o jornalismo. Sustentabilidade é de vontade pública que ela apareça. Interesse público, muito obrigada. Tá todo mundo falando sobre isso, todo mundo tá percebendo a necessidade que a gente tem de fazer uma produção sustentável. Por que que ela perde por uma pauta de... A Glamour esses dias postou também, tipo, uma mulher usou uma bolsa de tantos milhões. Isso é interesse de quem, sabe? Sim. Então eu acho que o jornalismo ele tem essa obrigação de seguir com pautas responsáveis. Pode dar todas, mas dê preferências que trazem pelo menos alguma informação que agregue. Bom, Luísa, a sua trajetória aqui com certeza é capaz de inspirar os nossos futuros jornalistas que estão nos assistindo. Então eu queria saber onde você atua hoje, em qual área você está atuando. É engraçado, né? Porque a FAF eu atuo 100% na parte de jornalismo e jornalismo mesmo. Só que no outro lado profissional eu trabalho com relações públicas. Eu assumi agora esse cargo de relações públicas e branding de uma marca de acessórios. E porque eu sinto que eu precisava dos dois lados. Sabe? Eu precisava desse lado de redação, escrever notícia, falar sobre moda, mas eu precisava também desse lado mais empresarial. Então, assim, é difícil escolher entre os dois. É um equilíbrio, mas que você está fazendo isso ao mesmo tempo. E com certeza um pode auxiliar no outro, com você certeza. Trabalha isso nas duas formas. E você se imaginou, assim, nessa posição que você está durante a sua graduação? Se me falassem, durante a minha graduação, que eu estaria com relações públicas, eu ia falar, mas o que relações públicas faz? Sabe? Sim. Eu entrei para trabalhar com redação. Meu sonho era trabalhar em redação. Só que meu primeiro estágio foi com assessoria, nem é relações públicas, mas eu comecei a ver
nesse lado, eu falei, gente, eu adoro me relacionar com pessoas. Deu pra perceber, eu adoro falar. Então eu falei, eu preciso ir pra esse lado que fala. E aí eu fui pra esse lado mais de relacionamento, de assessoria de imprensa, e fui passando pra relações públicas aos poucos. E aí eu fiquei com saudade da parte de escrever. Foi aí que a FAF foi surgindo também. Pra trazer, pra cumprir esse lado que eu queria cumprir, só que não talvez nesse momento como meu ganha-pão atual, sabe? Luísa, e como o FAF impacta na sua vida hoje, né? Tanto no seu âmbito profissional quanto pessoal? Ela impacta em todos os momentos da minha vida. É o que dizem, quando você cria alguma coisa, você dorme e acorda pensando naquilo. Então, além do horário, uma loucura, né? Porque nós 4 que fazemos parte da FAF, trabalhamos. Então a gente tem que conciliar aula de francês, academia da outra, trabalho, tudo para conseguir os tempos da FAF. Isso já é um impacto bizarro para qualquer uma de nós 4. Além, é claro, das relações que a gente vai criando. Então, no trabalho, às vezes, eu conheci esses dias uma influenciadora, porque eu trabalhava com ela. E ela falou, eu te conheço. Eu falei, de onde, menina? Falou, da FAF. Então, assim, ela com certeza está tendo impacto. O meu emprego atual, indiretamente, aconteceu por causa da FAF. Certo. Porque eu conheci a minha chefe atual, que estava em outra empresa, sendo uma parceira da FAF. Sabe, a FAF, ela tá 100% ligada no meu dia a dia e ela ajuda bastante também. Quando eu tô conversando com alguém, fazendo essa parte de relacionamento mesmo. Eu sei das notícias de moda, eu sei conversar sobre moda porque a FAF me obriga a saber sobre moda. Então, assim, é bem legal. Além dessa capacidade de conectar as pessoas, né? Abriu portas para você em muitos sentidos. Não, muitos parceiros que a gente usa na FAF, quando aparece uma oportunidade lá no meu trabalho, eu falo, gente, tem esse parceiro aqui. E foi um parceiro da FAF, que ele surgiu por causa da FAF, sabe? Sim. Isso é muito legal. Luísa, então, para a gente ir encerrando o nosso programa, a nossa conversa que está ótima, eu queria saber se você tem alguma dica para dar para os nossos alunos que estão aí nessa reta final da faculdade, iniciando já esse processo de TCC. Vocês já começaram, assim, né? Já escolheram o tema. Primeiro, meu orientador vai concordar comigo. A dica é não deixar para a última hora, tá? Vai fazendo, porque se deixar para a última hora, dá ruim. Mas a dica principal, assim, tipo, esse é o seu projeto. Você idealizou ele, você vai passar mais de 1 ano falando sobre ele. Faz direito, sabe? Não faz para passar. Eu nunca pensei em fazer para passar. Tipo, muitas pessoas da minha turma falavam, vou fazer para tirar uma nota. E... Tipo, eu pensava, gente, se eu não tirar excelente, eu vou ficar com muita raiva. Porque, assim, eu tô me dedicando 100%. Então, dá um nome no TCC. O TCC pode abrir muitas portas. Essa é a maior dica, na minha opinião. Queria te agradecer, Luísa, realmente pela sua presença, pela sua disponibilidade de conversar um pouquinho aqui com a gente. Foi muito legal saber um pouquinho mais do seu projeto, da sua trajetória, né, para inspirar muitas pessoas. Bia, eu amei conversar com você, amei que você leu o meu projeto, achei isso super importante. Mas muito obrigada por, enfim, se interessar sobre o assunto e sobre essa trajetória da FAF. E esse foi o MAC Entrevista. Se você quiser rever esse episódio ou outros no nosso programa, acesse o canal da TV Mackenzie no YouTube. E também acompanhe a FAF nas redes sociais. E até o próximo programa.